aula de biologia do segundo ano. Bons estudos, pessoal! Oi, pessoal! Então a gente vai hoje estudar as gimnospermas e angiospermas, porque a gente já estudou até agora as briófitas e as pteridófitas e agora a gente continua seguindo com conteúdo gimnospermas e angiospermas. Pessoal, eu coloquei essa imagem aqui para a gente retomar o que a gente viu lá numa aula ao vivo nossa passada das briófitas e pteridófitas, mas eu não tinha disponibilizado essa imagem. Então agora eu disponibilizei aqui, tá? Os grupos de vegetais, a evolução das plantas, né? Que a gente já tinha visto, né? A origem das plantas, então, começou... As plantas, pessoal, elas são descendentes diretamente, né, das algas verdes, aquelas algas que a gente conhece que são as carofícias, né, que a gente estudou, ou os alfaces do mar, elas podem ser multicelulares ou unicelulares e tal. E aí foi isso que a gente estudou das algas e as plantas, elas são diretamente descendentes das algas verdes, né? Aí pulando ali, pessoal, para as primeiras plantas, né, avasculares, que são as briófitas, os musgos. Posteriormente, pessoal, aconteceu, né, depois de milhares de anos, as primeiras plantas vasculares, né, que possuem o canal condutor de seiva, que é o xilema e o floema, nessa evolução com esses vasos que as plantas começaram a ter, né, elas começaram a se desenvolver melhor e ser plantas maiores, né. Aí depois, pessoal, surgiu lá na era mesozoica já, há 200 milhões de anos atrás, começou a surgir as plantas com sementes, né, as gimnospermas, e futuramente, né, mais ou menos 100 milhões de anos atrás, são as mais recentes, surgiu por último as angiospermas, tá, que são as plantas com flores, tá, com frutos e com sementes também, que a gente vai estudar agora a seguir. Pessoal, então as gimnospermas, as plantas mais comuns, tá? Desse grupo são as araucárias, logo ali em cima, que são aquelas árvores bem compridonas, com aqueles galhos compridos também, muito linda essa árvore. As cicas, que são geralmente usadas nos jardins, assim, elas têm uma estrutura bem legal para enfeitar o jardim, né? E os famosos pinheiros que a gente conhece, né? Uma característica das gimnospermas, né, é que elas são plantas vasculares, né, elas possuem aqueles vasos condutores que são o xilema e o floema, né. Nessa planta também, nesse grupo, né, nas gimnospermas, ocorre a produção de grãos de pólen. Também, pessoal, nesse grupo, o que diferencia desse grupo para as pteridófitas? Que nas pteridófitas elas não têm sementes. Nesse grupo começa a aparecer as sementes. São plantas, tá? Com vasos condutores de seiva e sementes, tá? Elas não possuem frutos, esse grupo, tá? Das gimnospermas. Elas possuem sementes, mas elas não possuem frutos, tá? Elas também têm os órgãos verdadeiros, que a gente já conversou, que são raiz, caule e folhas, né? Os órgãos que não são verdadeiros são lá nos musgos que eles têm o cauloide, os rizóides, que não, que a gente chama como se fosse, não são órgãos verdadeiros de uma planta. Os órgãos verdadeiros de uma planta a gente chama de raiz, caule e folhas, tá? E aconteceu também nesse grupo duas evoluções, né, que permitiram elas a independência da água para produção, né, para a sua reprodução, né, pessoal. Aí assim, as gimnospermas conseguiram ao longo de muitos anos, né, durante a evolução delas, a conquista de novos ambientes na Terra, né? E também essas sementes, pessoal, outra novidade evolutiva que as gimnospermas têm é que as sementes elas garantem proteção, tá, ao embrião, aquela árvore que vai se desenvolver, tá? Elas garantem essa proteção na hora da dispersão da planta, na hora que a semente ela vai se dispersar, migrar para um ambiente através de polinizadores como pássaros ou vento, né? Aí ela vai migrar. Pessoal, as gimnospermas, como eu falei, né, elas possuem sementes, né? Então, pessoal, elas têm essa parte delas, esse processo
gimnospermas, tá? Que é a formação de sementes. Vocês podem observar ali, né, as sementes do pinhão, por exemplo, né, que elas são comestíveis, que todo mundo, muitas pessoas gostam de comer, né, a pinha ali, a semente, né, dos pinhões. E aí, né, pessoal, as gimnospermas, elas têm esse processo que é a formação das sementes, né? Vocês podem observar ali que eu coloquei, né, um embrião ali da semente, onde diz o embrião, a casca, o tegumento, né, da semente e o endosperma, né? Essa parte ali do endosperma, pessoal, é a, é a parte de reserva nutritiva do embrião. A gente vai falar mais isso na nossa aula ao vivo, tá? O embrião, ele fica no interior dessa semente ali, dessa casca, né, nesse tecido que reveste ele, e dentro desse tecido ali, que é o endosperma, ele contém nutrientes que vão nutrir o embrião, né, até o momento que essa semente ela vai germinar. E agora a gente vai falar de forma pessoal simplificada, tá? Sobre o ciclo reprodutivo das gimnospermas, porque o objetivo é a gente discutir melhor e falar sobre esse assunto mais a fundo na nossa aula ao vivo, tá? Então a gente observa ali, ó, no número 1, né? Na araucária, os estróbilos masculinos e femininos estão presentes em indivíduos diferentes. O que vocês vão fazer aqui, pessoal? Vocês vão seguindo 1, 2, 3, 4 e assim por diante e vão ler o que acontece aqui no ciclo reprodutivo, porque na nossa aula ao vivo a gente vai comentar detalhadamente sobre o que acontece no ciclo reprodutivo das gimnospermas, tá? E pessoal, a gente chega no último grupo, né, de plantas, que são as angiospermas. São plantas vasculares também, né, possuem os canais, os vasos condutores, que são xilema e floema. Essas plantas, pessoal, elas já produzem, né, flores e frutos, diferente das gimnospermas. As gimnospermas produzem apenas sementes. As angiospermas, elas produzem flores e frutos, tá? Elas também formam grãos de pólen, tá? E sementes. E elas têm duas novidades evolutivas, né? Que são as flores e os frutos. São as plantas mais recentes, né? São um dos grupos mais diversificados de plantas, onde existe mais espécies de plantas, que são as angiospermas, tá? E elas possuem duas classificações, que são as monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Essa classificação de monocotiledôneas e eudicotiledôneas, pessoal, se refere aos cotilédones. Mas o que são os cotilédones, pessoal? São a primeira folha, tá, que surge nos embriões das plantas com sementes. Essas folhas, elas surgem dentro do embrião e aí elas são classificadas como monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Monocotiledôneas, pessoal, é quando elas vão possuir um cotilédone, tá? E eudicotiledôneas é quando elas vão possuir dois cotilédones, mas a gente vai ver isso mais adiante. Então, né, agora a gente vai falar das monocotiledôneas, né? Geralmente, essas plantas que são monocotiledôneas, né, elas são herbáceas. O que são plantas herbáceas? São plantas que não têm, pessoal, o caule lenhoso, né, o caule de madeira. Vocês podem observar aqui os exemplos, ó. O exemplo é o arroz, o milho, as orquídeas, por exemplo, né? Elas possuem um cotilédone, né, no embrião, como eu já falei para vocês, essa classificação, e elas são flores trímeras. O que quer dizer isso, pessoal? É que elas possuem geralmente nas suas pétalas 3 flores, tá? As plantas que têm flores, elas possuem 3 flores, ou elas sempre vão possuir um número múltiplo de 3, por exemplo, 3 folhas, 6 folhas e assim vai, tá? Vocês podem observar ali, ó, as monocotiledôneas ali no exemplo, ó, que eu coloquei. O embrião, pessoal, quando a gente se refere às monocotiledôneas, ele tem um cotilédone, uma folha, tá? As folhas dessas plantas, geralmente, elas têm essas nervuras, aqueles desenhos ali, são paralelos, são um ao lado do outro. A raiz, ela é classificada como fasciculada, tá? E as flores, como eu falei para vocês, são trímeras, né? Geralmente 3 pétalas ou múltiplos de 3, tá? Essas raízes fasciculadas, pessoal, que ela tem, quer dizer que essas raízes, elas não é possível enxergar uma raiz maior que a outra.
Então, as eudicotiledôneas, né, pessoal, elas possuem dois cotilédones no embrião. O que quer dizer isso? Quer dizer que é a primeira folha que surge no embrião dessas plantas com sementes também, né? Então, elas possuem duas dessas plantas iniciais ali no embrião. Vocês podem ver logo ali abaixo. As eudicotiledôneas, pessoal, elas são geralmente flores pentâmeras, tá? O que é isso? Elas têm 5 pétalas ou elas geralmente têm números múltiplos de 5, tá? Elas podem ser arbóreas, né? Árvores de grande porte, né? Com caule lenhoso ou herbáceas, como a gente já viu nas monocotiledôneas, que são aquelas plantas, né, mais baixas que não tem aquele caule lenhoso, né? Vocês podem observar ali, ó, uma planta tile de cotiledônea. Elas possuem, né, na semente delas, dois cotilédones. As nervuras da folha já são diferentes das monocotiledôneas. Nas monocotiledôneas elas eram paralelas uma à outra, né? E aqui a diferença é que elas são reticuladas, assim, elas vão crescendo, pessoal, em uma ordem, né? Seja, essas raízes elas vão formar uma rede de canais, né? Essas raízes não, essas nervuras da folha, perdão. Agora falando sobre as raízes ali, né? Das plantas que são eudicotiledôneas, né? Do grupo das angiospermas, pessoal, a raiz delas pode ser pivotante. O que quer dizer isso? É quando, pessoal, ela tem um principal eixo, tá? De onde parte as demais raízes, tá? E logo ali do lado, né, se refere à planta pentâmera, que é como eu falei para vocês, geralmente são 5 pétalas ou flores que vão ter múltiplos de 5, né?